Os Estados Unidos não estão indo bem como nação. Mesmo com seu novo presidente no cargo, as coisas não estão boas. O presidente Donald Trump está basicamente iniciando uma guerra civil dentro de sua base Make America Great Again. A primeira razão, claro, foi o recente ataque dos Estados Unidos da América a pedido de Israel contra o Irã. Mas agora, mais importante, pelo menos para consumo interno, é a crença de que ele agora é cúmplice de um acobertamento no que diz respeito à sua recusa em liberar os arquivos de Jeffrey Epstein. Claro, a abertura de Trump para o envolvimento militar dos Estados Unidos da América no conflito de Israel com o Irã provocou indignação entre os apoiadores que apoiaram sua promessa de America First para evitar guerras estrangeiras. Eu acho que publicamente é Tucker Carlson quem chamou Trump de cúmplice nos ataques aos locais nucleares do Irã como sendo o mais influente. Mas pessoas como Candace Owens e Marjorie Taylor Greene, bem, elas também se aliaram a Carlson, alertando que mais aventuras militares poderiam fraturar a base antes das eleições de meio de mandato de 2026. Contudo, é a forte defesa de Trump à recusa da procuradora-geral Pam Bondi de divulgar os arquivos de Epstein que inflamou a guerra civil Make America Great Again. Bondi alegou não existir uma lista de clientes e classificou a morte de Epstein em 2019 como suicídio. O que isso representa, pelo menos para muitos, é que qualquer resquício de confiança que o governo tinha possivelmente se foi para sempre. A postagem de Trump no Truth Social, instando os apoiadores a esquecerem Epstein, bem, foi desproporcional, o que é inédito, pois um contra-ataque em sua própria plataforma nunca aconteceu antes. Mas o que eu acho que as pessoas não entendem é que este último mês, pelo menos para mim e em minha estimativa, foi um ponto de inflexão. Isso não é apenas uma questão do Make America Great Again, que é odiado por metade do país, devo acrescentar, mas uma clara indicação de que os Estados Unidos da América agora são uma sociedade totalmente disfuncional de cima a baixo. E há muitos agora que acreditam que a guerra civil é inevitável. O que você acha do fato de ele dizer que você quer uma guerra civil nas ruas da América? Não, é justamente o oposto. Eu não quero uma guerra civil. A guerra civil aconteceria se você a permitisse. Se você a deixasse para pessoas como ele, e eu gostava dele, sempre me dei bem com ele. Nunca tive problemas com ele, mas é extremamente incompetente. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Davis, descobriram o que eles acreditam ser níveis preocupantes de alienação e desconfiança da sociedade democrática americana e suas instituições. Em sua pesquisa recentemente realizada com 8.620 adultos em todo o país, bem, seja qual for a validade de sua pesquisa, o que está claro é que existem forças sérias e massivas de polarização atualmente despedaçando os Estados Unidos de dentro para fora. A América é um país agora marcado com sistemas eleitorais ao nível da Venezuela, um judiciário corrupto, um governo comprado e pago, apoio institucional para a ilegalidade, que pode e acontece por meses durante a agora regular temporada de tumultos, pobreza crescente e visível, bem como estudos mostrando um colapso social sem precedentes dentro dos Estados Unidos, desde indicadores de saúde humana até infraestrutura cívica. Essas são todas características de impérios passados em colapso. Ou, para colocar de forma mais simples, muitas pessoas acreditam que a nação está caminhando para um estado falido, e não só isso, mas que a América é um experimento fracassado que está à beira de uma guerra civil. O que é verdade é que, ao usar as métricas comuns que os cientistas políticos usam para determinar os sinais de um Estado falido, bem, os Estados Unidos da América marcam muitas dessas caixas. Na verdade, estudos mostraram que grande parte da ilusão de democracia é apenas isso, uma ilusão. Após uma análise rigorosa da votação de 1982 até 2002, um estudo intitulado Testando Teorias da Política Americana, Grupos de Interesse de Elite e Cidadãos Médios, bem, o estudo mostrou que as preferências dos 10% mais ricos dos americanos rotineiramente superam as do eleitor médio. Além disso, que a narrativa fundamental de preto e branco da América perde o ponto.
Na América, as coisas não se relacionam apenas com questões raciais, mas especialmente com questões de classe, e que mais pessoas, independentemente de sua raça, estão achando a vida cada vez mais e mais difícil. A pobreza está acelerando, o discurso civil está se desintegrando, a coesão social evaporou. Os americanos se tornaram extremamente complacentes com a ideia de que suas condições de vida atuais são a norma e não a exceção, e a elite, por sua vez, acredita que qualquer tipo de trauma social ou econômico pode ser superado pela pura inércia do poder americano, poder que muitos sugerem que agora está funcionando no limite. A humilhação total e completa no Afeganistão e o abandono de 80 bilhões de dólares em equipamentos militares para terroristas, a temporada de tumultos de verão, que é germinada e ampliada com alegria pela mídia mainstream, uma mídia que perdeu completamente toda a credibilidade com aqueles que pretende influenciar, a perda total de controle das cidades americanas, vê orgias semanais de violência que as fazem parecer zonas de guerra em vez de bairros em uma nação de primeiro mundo, e a interação humana e o comércio nessas cidades cessam ao anoitecer, com a expectativa de que bandos de viciados, criminosos e sim, uma combinação de ambos, irão e de fato assumem o controle dessas ruas até o amanhecer. Em uma era em que a moeda dogmática muda diariamente e conceitos anti-humanos emergem das profundezas dos departamentos de ciências sociais em todo o país, o que realmente está ocorrendo é a tentativa de transformação no que o famoso zoólogo Desmond Morris chama de animal humano, e nossa capacidade de reivindicar território e os direitos do nosso grupo a ele contra reivindicações opostas a esse mesmo território. E essas distinções crescem em parte da crença de que qualquer quantidade de pressão pode ser exercida sobre a nação, e o puro peso da história, bem, a nação irá resistir. Mas para qualquer um olhando com olhos para ver, isso é idiocracia. Os americanos agora não são apenas encorajados a se separarem ao longo de incontáveis linhas de distinção, mas também exaltam a virtude de celebrar essas diferenças e chamam isso de uma força. Ao observar essas posições socialmente construídas, é difícil acreditar. Fatos que em qualquer outra época seriam evidentes por si só não são assim na nossa atual era de ginástica mental e dissonância cognitiva. O estridente cacofonia de qualquer coisa que repudia a ideologia sobre o fato demonstrável tornou-se não a exceção, mas a norma. A política de divisão está apenas se intensificando e as pessoas agora estão se agrupando ao longo de linhas políticas ainda mais fortemente do que qualquer outra distinção. E não importa as mudanças na composição da sociedade, as pessoas sempre encontrarão uma maneira de se isolar em categorias distintas e então usar essas categorias para criar hierarquias. Sempre foi assim, será assim enquanto formos humanos e quer gostemos ou não, os humanos são animais e como outros animais neste planeta, temos sistemas sociais que nascem de nossa longa evolução neste planeta. Agora, anteriormente, essas tribos distintas podiam ser unidas e suas diferenças suavizadas por uma supertribo. Roma e o Ocidente fizeram isso, este último com a criação de Estados-nação. Mas como Roma, os Estados Unidos estão se despedaçando por dentro, e como Roma, à medida que regredia como sociedade e civilização, à medida que se tribalizava por dentro, a América também está. Mas a América está caminhando para uma segunda guerra civil? Muitos parecem acreditar nisso, encorajados por youtubers aceitos pelos algoritmos que reforçam essa ideia. Mas eu acho que o que a maioria dessas pessoas não entende é a diferença entre um conflito civil e uma guerra civil. Eu não consigo ver o país sendo dividido em dois territórios opostos lutando entre si. Nunca haverá outro exército da Virgínia do Norte. Não haverá uma aliança ocidental liderada pela Califórnia com exércitos voluntários e recrutados. Sim, existem grupos dentro dos Estados Unidos que se odeiam, mas a maioria das pessoas só quer seguir com suas vidas.
Então, dada essa realidade, acho que seria praticamente impossível traçar mapas para uma Segunda Guerra Civil com base nesses critérios, pois grande parte disso e dessas diferenças que os americanos mantêm, muitas dessas diferenças são urbanas, versus o resto com a atual encarnação da democracia americana, você nem mesmo precisa ter interesse no jogo. A única coisa que uma grande porcentagem do país quer e exige é largesse, mais pão e mais circos. Eles não estão interessados em uma guerra civil. Agora, o que é absolutamente muito mais provável é um conflito civil, e esse conflito civil poderia ocorrer dentro dos estados ou entre estados, e as ações seriam semelhantes aos problemas na Irlanda do Norte, por exemplo, especialmente durante uma crise econômica aguda e prolongada. Eu mesmo vejo o futuro de maneira muito semelhante a um romano do meio do século V, enquanto ele olhava e observava seu império desmoronando. Isso é semelhante ao nosso próprio tempo. Bem, estava ocupado se despedaçando em vez de fazer acordos para um futuro mutuamente benéfico. Mas de maneira alguma são essas pílulas negras. Na verdade, acredito que este vídeo é uma gigantesca pílula branca, porque o fim de uma coisa é apenas o começo de algo novo. Talvez a América possa evoluir para um país descentralizado, onde as pessoas possam viver onde se sentem mais confortáveis. Esta seria uma solução mais eminente do que temos hoje, com um DC dizendo às pessoas no que precisam acreditar e como precisam viver. Um retorno ao que a América deveria ser. Estados que eram unidos, mas soberanos. Agora, talvez também a remoção da Suprema Corte, que se tornou pouco mais do que uma casa de lordes que legisla do banco, eu veria isso como uma boa ideia. E nós também já estamos vendo isso com algumas decisões recentes jogando questões muito contenciosas de volta para os estados. Estou apenas lançando ideias. O que acha?